Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais este áudio da terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019, segunda semana do Advento, sendo a cor litúrgica a roxa. Porém, tem um santo aí a ser lembrado, no caso uma santa, Santa Joana Francisca de Chantal. Ela é mais comum na França, então caso alguém for lembrar dela, é uma memória, né, facultativa, vai ser a cor branca. Bem, mas quem foi Santa Joana Francisca de Chantal? Bem, ela foi, juntamente com São Francisco de Sales, que esse acho que você já ouviu falar, conhece, através do livro Filoteia e tal, eles fundaram uma congregação feminina, da qual Santa Margarida Maria Alacoque fez parte. Né? Então você pode até não conhecer Santa Joana de Chantal, mas deve conhecer a congregação em Santa Margarida Maria Alacoque, do Sagrado Coração de Jesus, e onde saíram outros santos, e inclusive beatos e pessoas em processo de beatificação, no caso da irmã Maria Chambon, né, que fez a devoção das Santas Chagas, que eu já falei aqui, né? E se não falei, quer dizer, falei, mas se foi algum áudio que você não ouviu, a irmã Maria Marta, irmã Maria Marta Chambon, foi quem recebeu as visões do Senhor das Santas Chagas, que é aquele terço que você conhece pelo Padre Reginaldo Manzotti, tá? Existe material em PDF das visões que ela teve, lembra muito a Santa Faustina, só que aconteceu nesse convento de Chambéry, Santa Maria, a Congregação Feminina das Irmãs da Visitação de Santa Maria de Chambéry. Pronto, vamos falar certinho, tá? Tem um material em PDF para você baixar na internet, mas se você não confia, eu sugiro uma publicação feita pela editora. Cadê aqui? É um material que você consegue pela editora da Divina Misericórdia, mas de Belo Horizonte, tá? A loja fica na Avenida Brasil, 1500, bairro Funcionários, em BH, Minas Gerais. Se você puxar pela internet, eles também fazem a venda pela internet, tá? Não confundir com a editora da Divina Misericórdia aqui em Curitiba, que faz a publicação dos livros do Diário da Santa Faustina. É completamente diferente. Esse aqui é a editora da Divina Misericórdia de Belo Horizonte. Tá? Você encontra esse livretinho muito interessante que explica a devoção das Santas Chagas de Senhor Jesus Cristo à irmã Maria Marta Chambon, tá? E fora o material de Santa Margarida Maria Alacoque. Muito bem, eu já não vou entrar muito nos pitacos do dia. Mas lembrando que eu esqueci, aí foi falha minha. Passei como se fosse um rolo compressor sobre o assunto. Eu não falei qual que é o tema de oração que o Papa Francisco nos pede para este mês de dezembro, gente. Olha só. Então, as intenções do apostolado da oração para o mês de dezembro é o futuro dos mais jovens, para que todos os países tomem as medidas necessárias para fazer com que seja uma prioridade o futuro dos mais jovens, sobretudo daqueles que sofrem. Já saiu o vídeo do Papa, inclusive, né? Eu estou bem atrasada aí. Então, vamos entrar direto, vamos ouvir, né, diretamente a liturgia do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 1 a 11. Consolai o meu povo, consolai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizem em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor, aplanai na solidão a estrada do nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor então se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. E dizia uma voz, grita, e respondi, e que devo gritar? A criatura humana é feno, toda a sua glória é como flor do campo. Seca o feno, murcha a flor ao soprar o Senhor sobre eles.
Sim, o povo é feno, seca o feno, murcha a flor, mas a palavra de nosso Deus fica para sempre. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião. Levanta com a força a tua voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém, ergue a voz, não temas. Dize às cidades de Judá, eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder, seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. Palavra do Senhor. No responsório de hoje, o Salmo é o 95. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus a terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome, dia após dia anunciai sua salvação. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Publicai entre as nações, reina o Senhor, e os povos ele julga com justiça. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas. Os campos com seus frutos rejubilem e exultem as flores e as matas. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Na presença do Senhor, pois ele vem, porque vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Olhai e vede, o nosso Deus vem com poder. Aclamação. Aleluia, 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 aleluia. Está perto o dia do Senhor, ele mesmo virá para salvar-nos. Aleluia, 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 aleluia. O evangelho de hoje está em Mateus 18, versículos 12 a 14. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: E que vos parece, se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que estás nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Então aqui termina a liturgia desta terça-feira, né, dia de Santa Joana de Chantal. Qual que vai ser a minha observação? Né? E de início, lembrando que a liturgia desse dia 8, que foi também a Imaculada Conceição, esse domingo, foi Lucas 1, versículos 26 a 38. E a liturgia do primeiro dia do Advento, que foi o domingo dia 1º, foi Mateus 24, versículos 37 a 44. Como estamos no período do Advento, é um período extremamente curto, que lembra muito mesmo, o período quaresmal, é necessário a gente estar recordando essas leituras dominicais. Até porque também envolve uma simbologia na hora de acender as velas, né? São 4 velas, antes do nascimento de Jesus, dia 25. E antes de iniciar, eu começar a dar uma observada aqui na liturgia de hoje, eu tenho que lembrar vocês, e me lembrar, que dia 25 não é meramente o aniversário de Jesus. Então não caia nessa falácia, não caia nessa enganação, não caia nesse engodo. Não é aniversário de Jesus. E as leituras dessa semana, as leituras dominicais, vem falando o quê? Estamos esperando o Messias. O Messias virá, a promessa de esperança, de que não vai haver obstáculo nenhum na terra. É só ver a liturgia de hoje. As colinas desaparecerão, a terra ficará plainada, o caminho ficará plano. A primeira leitura de ontem, segunda, falou que não haveria nem feras para nos atacar e atocaiar-nos durante o caminho, nessa caminhada. Não vai ter serpentes, não vai ter leões, não vai ter nada que nos impeça de chegar a Jesus, a Deus. Quem é o caminho? O que nos faz mover-nos a esse caminho? E o que tem no final desse caminho? Vamos fazer as perguntas certas aí para a nossa caminhada de cristão católico. O caminho que nos leva ao reino de Deus, que não é fácil, praticar a caridade, o perdão, a conversão, reconhecermos miseráveis mesmo. Aí tem a sua caminhada particular. Engraçado, né? Na década de 80, porque eu era criança na década de 80.
Mas sabe-se que entre as décadas de 60, 70 e 80, tinha muitas daquelas pessoas que faziam viagens para encontro espiritual com um guru na Índia, no Japão, na China. Bom, na China já era comunista, estava difícil, mas ia na Índia, em regiões do Tibete, que depois a China invadiu. Enfim, o guru que de repente se exilou lá nos Estados Unidos, aí lotava lá e quero ouvir esse guru, quero fazer meditação transcendental. Você já deve ter ouvido essas histórias, inclusive muitos músicos e artistas fizeram esse caminhar, principalmente nessas décadas que eu falei. E hoje em dia não é muito diferente, só que estranhamente essas caminhadas não espirituais, né, de busca de conhecimento de si mesmo, de busca de um mestre, porque eu quero ser uma melhor pessoa, de repente deu uma parada nessas décadas agora, desses 20 anos pra cá, não é nem na década de 90, a década de 90 ainda estava nesse caminhar. Vendia-se muito esses livros sobre budismo, sobre teorias reencarnacionistas, sobre ter um mestre, questões meditativas. Atualmente, se eu observo no mercado editorial da autoajuda, principalmente, que a coisa degringolou para uma coisa mais... Tudo bem, podemos partir para o autoconhecimento, mas não precisa usar nem essas teorias orientais encarnacionistas. Virou um negocinho, eu preciso vender, preciso lucrar, preciso ter sucesso, o negócio é ser influenciador digital, o negócio é ser blogueiro, antes era blogueiro, agora é influenciador digital, ter um canal no YouTube, vai surgir novas plataformas com outras interfaces da parte da informática, né, para redes sociais, mas eu só vejo gente querendo vender, se bobear vende até a alma, né, quer aparecer. Tem criança dizendo que não quer ser médico. Antigamente ela quer ser médico, quero ser que nem minha mãe, que trabalha como professora. Não, agora o negócio, eu quero ser celebridade. Eu quero que as pessoas me admirem. É o suprassumo do criar inveja aos olhos dos outros, uma vanglória sem tamanho. Né? E valores que é bom nada. Valores mesmo, valores de ser uma pessoa honesta, uma pessoa empática, praticar a caridade, tipo o nível, vamos colocar a irmã Dulce dos pobres mesmo, Madre Teresa de Calcutá, que não tiveram, talvez não tiveram consolações, era na base do jejum, penitência e doação ao próximo direto. Né? Isso é muito preocupante. Por que eu tive que começar com um detalhe, uma espécie de volta ao mundo, essa busca espiritual de um guru? Porque Jesus, por incrível que pareça, ele nos oferece um caminho. O resultado final, o ponto final dessa jornada é o Senhor Jesus. Temos que chegar até Ele. Por isso que muitos santos católicos falam, quero ver Deus face a face. Eu já não tenho essa... Desculpa, né? Mas eu não tenho essa pretensão, porque eu conheço muito bem o tamanho do meu passado, né? Por mais que confessado, perdoado, fui perdoada, culpa também está sendo retirada, mas a gente também tem que saber que às vezes é melhor chegar cegueta lá no reino dos céus do que você tá cheio de olhares, tudo perfeito e cair no inferno, tá? Por isso que tem aquela passagem, melhor você chegar no reino do céu sem uma mão, sem um dedo, sem um olho, sem uma boca, sem poder falar, do que, né? De repente chega lá todo estrupiado fisicamente, né, falando, mas do que você tá inteirinho, perfeito, corporeamente, mas inteirinho com alma, espírito e corpo no inferno, né? Então esse é o caminho que nos é apresentado para nós cristãos. Esse é um detalhe aí que envolve as primeiras leituras, que você pode estar até fazendo só o estudo das primeiras leituras para esta semana. Lembrando sempre quais foram as leituras do domingo. Então, você pega toda semana, se você não conseguir, faz a experiência de ler só os evangelhos de domingo a sábado, do dia 8 até dia 14, e depois você faz a experiência só das primeiras leituras, e depois só os salmos. Ou então você faz de todas, aí você tem uma visão mais ampliada do estudo da palavra só dessa semana. Para dar um up, né, no ânimo aí de todos nós. O outro detalhe importante é que para Jesus, para Deus Todo-Poderoso, né, para Deus Pai também,
Não pode perder nenhuma ovelhinha. Se fosse por Deus Todo-Poderoso, todos os batizados não se perderiam. Mas por que a gente se perde? Porque temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre nos abrirmos para a graça de Deus, nos abrirmos neste advento para recebermos o nascer de Jesus em nossos corações, em nossas casas, mesmo sendo pecadores, imperfeitos, que a gente não perdoa, que a gente está com mágoa, está com doença, está com tudo, está com as perebas da vida. Ou a gente simplesmente vai dar uma de doidinho e eu não quero saber de nada, eu vou cair no mundo. E já tá pensando no carnaval. O negócio tá assim já. Nem começou o Natal direito, né? Mal terminou finados, já começou os preparativos do Natal mundano. E aí mal chegamos no Natal e já tem gente falando em carnaval. Carnaval. E, olha, se ainda falasse, tô esperando o coelhinho da Páscoa, ainda seria um pouco mais reconfortante, né? Não doeria tanto no olho, nos meus olhinhos. Mas é isso aí. Né? Ou então vocês estão se preparando para a compra do material escolar, aquela maratona infernal dentro das papelarias e livrarias. Você já pensou? Também, né? Não é fácil. Pagar IPTU e IPVA, né? Para janeiro. Já se preparar para o imposto de renda lá em março, abril. Ui, que delícia. Tem isso também. Ou já pensar nas férias na praia. Esticadão, né? Virando uma lagosta, aquela coisa vermelha, salgando, fazendo uma salmoura na areia da praia. E aí, que belo advento que nós estamos passando, né? A gente está trocando Jesus a toda hora, cada momento, a cada segundo, a gente não está pensando nele. E aí? Então, e ainda volto a falar, não é aniversário de Jesus. As leituras estão nos estimulando a essa espera, essa promessa. Jesus, o nosso Salvador, já nasceu há 2000, vai fazer 2019 anos, entrando para 2020 anos, né? Atrás. E ainda assim as pessoas não esperam ele, não se abrem para a graça. Bem, então esse é o pitaco com relação à liturgia. Eu tenho um outro pitaco para dar, que eu acho que eu já vou aproveitar e vou ampliar o áudio agora. O que é a questão? Pois é, a questão é assim, eu não vejo mais certas novelas, principalmente de um certo canal, né? E graças a Deus esse canal tem sido muito falado, né? Por parte de padres, bispos, que não fiquem assistindo esse canal. Tipo, demorou décadas até o pessoal ver que realmente não valia a pena. Não vou citar o nome, lógico, mas todo mundo sabe qual é o canal, né? Aquele canal que fica aí denegrindo a imagem de Nossa Senhora, incentiva o carnaval mundano, né? As novelas, sempre foi pioneira nas novelas, e eu vou fazer uma indicação do que eu vi. Não é que me falaram, não, eu vi. Porque assim, eu vou ser bem franca, o canal local que retransmite aqui no meu estado do Paraná, ele tem um jornalismo muito bom. Eu gosto bastante dos produtos, dos programas regionais relacionados ao meu estado do Paraná. E o jornal local acontece depois de uma das novelas das 6 lá. Essa novela já terminou, né? Porque agora tem a tal da costureira lá, bonitona, que inclusive é do Paraná, né? Mas a novela anterior falava dos refugiados do Oriente Médio. E num sábado qualquer, né, eu esperando a chegada, a entrada do jornal local, porque aí é o único canal que tem jornal local naquele horário, fim da tarde e tudo, e eu acabava vendo trechinhos da novela aí dos refugiados, que você deve lembrar bem. Aliás, uma bagunça total, né, eu não entendi nada daquele enredo. Só que aconteceu uma situação estranha, e que depois veio a refletir uma outra novela que eu já vou citar também, do mesmo canal em horário diferente, daí das 9 da noite. Essa novela dos refugiados tinha um padre, que já não se vestia como padre, estava ajudando os refugiados, e eu peguei num sábado em que ele se declarou para uma senhora que era refugiada, então ela era do Oriente Médio, e casada com filho, muito bem casada por sinal. E na história, esse padre fala que estou apaixonado e tudo, e a mulher fica tremendamente sem graça. Eu já fiquei indignada, né? Tá, isso foi um detalhe. Aí teve a outra novela das 9, que foi essa da moça que faz os bolos.
Para começo de papo, eu lembro que quando começou a novela veio com uma propaganda que não indicava exatamente que ia redundar tudo o que aconteceu no final dessa novela. Que eu acabei vendo até só o finalzinho, só para ver o que ia acontecer. Horrível, assim, né? Inclusive a vilãzona parecia o demônio, né? O demônio estava encarnado na mulher, né? Tá louco. Dois detalhes, inclusive. Bom, o primeiro detalhe é que tinha uma personagem lá que saiu do convento atrás da irmã, uma coisa assim. Eu também não fiquei vendo muito essa novela porque já não gostei por aí. A mulher saiu do convento, por algum motivo que eu não sei. Só que no final, pelo que eu soube, essa personagem virou matadora e ficava abençoando, fazendo sinal da cruz toda vez que matava. E na mesma novela, essa vilã fez o que fez, não tinha uma justificativa do porquê que ela fazia tantas maldades com relação à mãe, que era super esforçada, parecia até meio boba assim na novela. Roubou até o marido dela, que era aquele bonitão lá, né, tal. Um dos bonitões lá. E final da novela, a vilã dizia que se converteu, virou de outra denominação religiosa, né, uma irmã cristã. Mas matou o amante, quis ficar com outro cara porque era rico. Aí denigre, aí assim, numa mesma novela denigre a fé, tanto católica quanto cristã evangélica. Querido irmão, querida irmã, pode parecer um despautério, pode parecer assim que é a coisa da minha cabeça, né? Vocês tiram as conclusões que você quiser. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês que eu venho acompanhando essas novelas, eu já vi quando era criança muitas novelas desse canal. E dentro do enredo dessas novelas, eles incutiam assuntos. Principalmente a quebra de valores familiares. Então, assim, desde a década de 80 para os 90, eu via as novelas direto, desde as novelas das 6, das 7, das 9 e 10 horas. E até as minisséries quando tinha. E eu me recordei que, na época, os padres eram tratados como se fossem agentes políticos, assim, sabe? Chamavam de padres comunistas. Tinha lá o do tô certo, tô errado, que o ator lá falava que chamava o padre de padreco, porque o cara é de esquerda. Tinha isso. O padre também não usava a batina, né? Mas ele tinha um cunho social, não era um mau padre, tudo. Então tinha tudo isso. O que eu tô querendo chegar? Eu tô querendo dizer, cuidado com essas coisas que você vê na TV. Desde propaganda, desde novela, filmes, minisséries, séries desses canais de streaming, que agora virou mesmo, teve um bispo que tá falando não assine tal canal, que é um canal popular, um popularzíssimo, popularzão, assim, um canal de streaming com várias séries, né? Séries, inclusive, que o pessoal fica todo arrepiado lá. Game of Thrones, Casa de Papel, sei lá o que lá, um monte de coisa. E aí você também faz um revival e aproveita e vê as séries antigas, né? Eu, falar a verdade, não assino esse canal. Aliás, canal nenhum. É perda de tempo e perda de dinheiro. Por quê? Porque você vai ser incutido a quebrar seus valores e dizer que isso não é mais moderno, que isso não faz parte da vida da família atual, que não sei o que é isso, que é aquilo, que é aquele outro. Só que cuidado também com essas informações que eu chamo de subliminares, não só eu, como outras pessoas, que vocês talvez vão chamar de teóricos da conspiração, mas são mensagens subliminares fortes que denigrem a imagem de um padre e denigrem a imagem de uma ex-freira e de uma moça que diz que se converteu e no final ainda virou uma assassina 3 ou até 10 vezes pior. Porque isso é uma mensagem extremamente negativa. Significa, então, entra pelos teus olhos e querendo ou não pelo teu inconsciente, que toda pessoa que se converte lá dentro da prisão vai ser um cara 10 vezes pior. No caso no caso da boleira aí, né, da moça, e o caso da freira. Nossa, saiu do convento, vai ser uma assassina, vai sair abençoando, né? E, infelizmente, desculpa, né? Pode acontecer, assim, que não que a pessoa vire uma assassina de aluguel, mas pode, de repente, vir para o mundo uma ex-freira por algum motivo e acaba mostrando um lado não muito bom, antivalores e tudo, até porque todo mundo é ser humano, né, gente? A gente erra também, né? Mas isso não me dá o direito de sair falando mal de quem saiu do convento, ou quem entrou, ou quem se converteu. Então, de repente, estou dando um alerta.
Talvez você não concorde, acha que eu estou falando besteira, só que veja, eu falei, eu já assisti muita novela da década de 80 e 90 por esse canal, e nessas épocas falavam que o uso de anticoncepcional, a necessidade da mulher sair de sua casa, deixar os filhos numa creche, vestir roupas decotadas. Se você observar, muitas novelas vão tratar de brigas, não é tratar não, não tratam, mostram briga, 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 uma gritaria sem fim, um despautério, umas confusões, que a gente acha engraçadinho, né? Mas traz o nível de um tom de voz mais alto para dentro de nossas casas. Nesses tempos estava passando no Vale a Pena Ver de Novo, vi um capítulo que eu tinha esquecido da importância, puxa, mas se ela não quiser ter o filho, existe a possibilidade dela não ter esse filho. Tipo, aí subliminarmente entra essa informação do aborto. E é uma novela da década de 90 que fez muito sucesso e que estava sendo reprisada. E outra coisa que mostrou nessa conversa de café da manhã, a namorada estava dormindo na casa do namorado. Eu não quis acordar ele, sabe, dona fulana? Então eu deixei ele dormindinho. Aí começou o papo dessa questão dos anticoncepcionais e do possível aborto. Então a gente está sendo doutrinado faz tempo. Esses tempos eu lembrei também de uma cena de uma novela, que essa não foi mais reprisada, mas era uma situação assim, existia um casal muito apaixonado, só que o rapaz era muito pegador, né? Aí ele saiu com outra guria. Só que essa guria era filha única de um senhor, e a menina falou assim, pai, eu tô grávida de Beltrano. E o Beltrano já estava afim da outra, no caso a mocinha da história. E aí? Isso te dá liberdade para pecar e sair fazendo filho por aí, não assumir? Né? No final o rapaz ficou com a mocinha da história, mas fez um filho com a outra. E a outra batalhando para tentar casar com o cara. Na época, década de 80, ainda tinha essa ilusão. Não, fiz o filho, vou casar com fulano. Né? Sabe, então essas coisas, essas situações, né? Denegrir as virtudes, denegrir de repente a castidade. Tinha uma série bem conhecida chamada Anos Dourados, que falava disso. A menina lá na década de 50, o começo de 60, ela tipo, foi comer a sobremesa antes de tudo, né? Aí a mãe dela, que é até uma atriz que já faleceu, falou, e agora, minha filha tá toda aí furada, tá, assim, com a honra manchada, quebrou a nossa família, sabe? Dá aquela impressão, essa rigidez dá essa má impressão. Ai, coisa chata, tá sendo injusta com a menina. Em parte está, né? Mas é necessário entender que a partir do erro que o outro cometeu, a gente tem que estar vendo o que é preciso manter, como manter a família coesa e não simplesmente jogar a menina fora porque, fez filho, já não é virgem e tal. É isso. Tô aqui fazendo 30 minutos de áudio, né, para dizer essas... Na verdade, essa observação das novelas já era para ter feito faz tempo, mas calhou de eu fazer aqui, por isso que eu peço desculpas pelo áudio extremamente longo. Se você tem costume de ver novela, eu sugiro que você não veja. Não veja mais. Até porque cria a ilusão daquele falso amor, e falso namoro, e falso casamento. Que é o quê? Eu vou encontrar aquele príncipe encantado, aquele homem maravilhoso, que ele é meio bruto comigo. Pode ver. Os mocinhos da história são meio brutos, mas depois se apaixona, muda. Muda, cuidado, hein? Entendeu? Então cria essa falsa ilusão. E para ter... Então, vamos terminar contando uma situação que eu passei. Que hoje os relacionamentos, tanto de jovens quanto até pessoas mais maduras e tal, parte para o segundo relacionamento, terceiro, não sei, criam uma ilusão. Não, eu tenho que gostar da pessoa. Eu gostando da pessoa, tendo os mesmos interesses que a pessoa, e a gente fazer um bate-bola legal na relação, tá ótimo. Quando eu falo bate-bola, não é sexualidade, não. Tô falando questão de conversa, convívio, comer nos mesmos restaurantes, ver mesmos shows, gostar de rock, gostar de sertanejo, de pagode, essas coisas. Tá? Pode também envolver a questão sexual, lógico. Mas o que eu peço, por favor, não veja só isso na relação. Porque o gostar não se sustenta durante a relação. A questão do amor, caridade, a caridade em si, católica, cristã, envolve sacrifício. Porque se a pessoa
Você está casado com uma mulher, vamos supor, você está casado com uma moça. Se ela sofre um acidente, ela vai parar numa cadeira de roda, ela quebra uma costela, ela está com um dia de regras difíceis, com cólica. Ela está naqueles dias que os hormônios estão todos alterados, capaz de jogar um prato na tua cabeça. Tu vai aguentar essa relação com a mulher? Ou já vai querer a separação? Ou você, mulher, tem mania de ficar discutindo e competindo com o marido para saber quem que ganha mais, quem que lava mais prato, eu durmo mais cedo, eu malho mais. Tem mulher assim, hein? Cuidado, cuidado. Competição dentro de um relacionamento só vai dar dor de cabeça. Alguém tem que ceder. Ah, você deve estar falando assim, eu vou falar a verdade, eu sou solteira. Só que às vezes aqui na minha casa eu tenho que ceder para a pessoa com quem eu moro. E eu tive que aprender a fazer isso. Eu não era muito fácil, não. Não estou dizendo que eu sou ainda, não. Mas todo relacionamento envolve um ceder. Dependendo da hora, do que se trata e até fechar a boca mesmo. Porque senão o troço degringola. Eu não estou dizendo que eu não fale às vezes em voz alta. Às vezes eu fico alterada mesmo. Nem vou colocar a culpa nos hormônios, né? Mas acontece. A irritação aparece. Mas a gente não pode cair nessa tentação e criar uma animosidade, né? Então todo relacionamento, pode ser de mãe e filha, pai e filhos, etc. E relacionamento principalmente de casal, entre irmãos também, existe um dar, receber e às vezes ceder. Deixa ele ganhar, deixa ela ganhar. Porque eu vejo muita coisa assim, muita competitividade, muita humilhação, muita ignorância, muita gente que tem 40 anos, mas pensa como uma criança de 10. Pensa não, pensa, sente e faz. Vejo crianças de 10 anos mais maduras do que muita gente adulta de 60. São coisas assim atravessadas, né? Gente que tem idade para ser bisavó, fica passando um batonzão vermelho e vai parar lá nos bailão da vida. Só porque enviuvou, achou que tá toda linda e feliz, né? Tudo bem, pode curtir, não tem problema, mas decora, né? Cadê o nome? A zelar pela tua família? Você não tem família para zelar, não tem nem a lembrança dos pais, dos avós que se sacrificaram pela gente. O nome da gente é o que é? Você acha que só vale pro CEPROC? Pro Serasa? Lógico que não. A gente tem uma dignidade familiar a zelar. E as pessoas não pensam, né? As coisas de Deus não mudam. Deus sabe o nosso nome, mas não é o primeiro nome. Ele sabe o nome, inclusive, da família. Ele quer resgatar a família inteira, mesmo sendo pagão, sendo oriental, pessoa que nem é católico, de tradição católica, que nem no meu caso, né? Meu país não tem tradição católica. Deu grandes mártires, né? Não tem tradição católica até hoje. Né? Então, se você já vem de um berço católico, preserve esse nome, preserve essa tradição. Tá? Não deixe coisas externas, um catecismo do mundo, destruidor, esmagador, mortífero, sanguinário, vendido para o demônio, tire a paz da tua família, que é isso que eles querem. Não, que uma minissérie, uma série, uma novela não tire a tua paz. Melhor você ficar ansiosa pela vinda do Senhor Jesus, nem que seja na sua segunda vinda. Mas se a segunda vinda não acontecer para a nossa geração, para nós, para mim, para você, para a tua família, que ele aconteça dentro dos nossos corações, dentro das nossas casas, que reinando no nosso coração e nas nossas casas, tá? É um bom começo. Uma ótima terça-feira a todos, fiquem em paz, na paz de Cristo, que está vindo, e na proteção de Nossa Senhora. Paz e bem.